Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua casa e também sobre toda a sua parentela em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal, né? Que Deus te abençoe ricamente e eu creio que mais uma vez Deus vai falar poderosamente ao seu coração através de mais um vídeo em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, eu sempre cito aqui no início dos vídeos aqui do canal um versículo muito forte, que é o que está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, que nos diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas por que eu estou citando aqui esse versículo? Meus irmãos, Deus tem falado, Deus tem mostrado muitas coisas para os seus profetas nesses últimos tempos. Deus tem anunciado muitas coisas que ainda virão através dos seus servos. E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero contar uma grande experiência que eu tive, né? Não somente eu, mas assim, eu posso dizer que é uma confirmação de Deus através da minha vida sobre aquilo que ele já vem falado através de outros profetas. Eu já quero deixar bem claro aqui que eu não sou profeta, né? Eu jamais vou abrir a minha boca, meus irmãos, para dizer que Deus falou isso ou aquilo e simplesmente sendo coisa do meu coração ou até mesmo da minha cabeça. Jamais, meus irmãos, eu vou usar o nome de Deus em vão. E nessa noite, meus irmãos, eu quero ser bem breve aqui, contar bem rápido para vocês. Nessa noite eu sonhei, né? Eu vou falar aqui em outras palavras, porque para não prejudicar aqui o vídeo, né? Eu sonhei, meus irmãos, Deus me deu um sonho, a qual eu me encontrava dentro de um hospital. E nesse hospital, meus irmãos, eu via muita gente correndo desesperada e muito cheio os hospitais. E aí eu não entendia o que estava acontecendo e por que eu me encontrava ali dentro. Só que eu não me encontrava ali doente ou precisando de algum atendimento. Eu simplesmente vi o que acontecia ali dentro. E de repente, meus irmãos, eu via, né, um irmão meu, né, meu irmão de sangue, o meu irmão mais novo, ele internado. E aí eu descobri que ele estava ali internado e ele deveria se entubar, né? E era uma nova, vamos dizer assim, como é que eu posso usar uma palavra? Uma nova enfermidade. Vou falar com esse nome, eu acho que não vai dar problema nenhum. Uma nova enfermidade que estava assolando. E ele tinha sido acometido com ela. E aí ele estava ali tendo todo o cuidado e tal, só que de repente ele partiu. E ao mesmo tempo eu também já sabia que o meu sobrinho, né, pequeno, também havia acontecido a mesma coisa. Eu tô contando aqui com essas palavras porque eu não posso falar detalhes aqui que pode prejudicar esse vídeo, meus irmãos, mas eu creio que dá para os irmãos entender. E de repente Deus falou comigo que o que viria, meus irmãos, o que ainda vai vir, não vai atingir somente os adultos, mas também os pequeninos, né? E eu me desesperei ali no sonho, né? Fiquei desesperado, né? Por ser também algumas pessoas da minha família e tal. E me desesperei e acordei com esse sonho. Eu poderia muito bem falar assim, isso é uma coisa da minha cabeça. Mas nós sabemos, meus irmãos, quando é uma coisa assim que é da carne e quando também é do espírito. Quando a gente tem um sonho espiritual, a gente sabe discernir isso. E eu vi, meus irmãos, que esse era um sonho espiritual. Que pena que eu não posso entrar em detalhes, contar tudo certinho para vocês, porque eu posso prejudicar aqui esse vídeo, principalmente o canal. Mas eu creio que deu para vocês entenderem. E nesses últimos dias, meus irmãos, Deus tem levantado alguns profetas aí, né? Acho que já tem 3 profetas que se levantaram, homens, né, verdadeiros homens de Deus, né, que têm anunciado essa mesma visão, né? Isso que eu acabei de contar para vocês, que é algo muito forte, uma enfermidade muito forte que está vindo por aí e que pode assolar mais uma vez as nações, né? O Brasil e todas as nações.
Então, meus irmãos, eu falo aqui mais uma vez, eu não sou profeta, jamais vou abrir a minha boca para falar que, Deus me mostrou isso, sendo que Deus não mostrou, né? Então eu tô sendo aqui contando porque realmente eu tenho a certeza, porque foi Deus quem me mostrou isso, né? Então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia, para que Ele venha ter misericórdia das nações. Eu sei que a palavra de Deus nos diz, principalmente em Mateus 24, capítulo do 6 ao 8, e em vários outros livros, né, em toda a Bíblia, nos diz o que vai acontecer no fim dos tempos, e não são coisas boas, né? Ainda virá muitas coisas piores, né? Porque tem que se cumprir a palavra do Senhor, mas que o Senhor venha guardar a nossa família, né? Se for da vontade dele realmente disso acontecer, né? Que ele venha guardar e proteger os nossos, meus irmãos. Mas foi muito forte, como eu disse aqui, eu não posso contar em detalhes, eu contei assim bem resumidamente, né, para vocês, mas eu creio que deu para vocês entenderem. E eu acordei assustado, meus irmãos, até com vontade de chorar, muito assustado, né? E Deus falou para mim, não vai atingir somente os adultos, mas também os pequeninos. Então que nós venhamos pedir Deus misericórdia, meus irmãos, porque é muito forte. E nesse vídeo eu trago, meus irmãos, uma confirmação, uma das confirmações, através diretamente do Japão, meus irmãos, que é uma irmã, né, que teve o mesmo sonho, a mesma visão dessa nova enfermidade. E que Deus venha ter misericórdia, meus irmãos. Deus está confirmando. Eu creio que quando Deus mostra algo para alguém, Ele mostra para outros e para outros para confirmar quando é de Deus, não é verdade? E eu vou soltar aqui para vocês verem, né? É mais ou menos do mesmo jeito ao que eu sonhei, né? E é muito forte, meus irmãos. Eu peço que você não saia desse vídeo, assista com muita atenção e ouça o que essa irmã vai falar. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque outras pessoas têm que ser alertadas através desse vídeo, meu irmão. E não esqueça de deixar o like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, meu irmão, e venha fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, ouça agora essa forte visão da irmã diretamente do Japão, esse alerta do Senhor. Mas eu vim aqui porque eu quero compartilhar algo urgente com todos. Urgente, que eu senti no coração de estar compartilhando com todos. Ano passado eu já fiz o vídeo, fiz um pequeno vídeo, vocês podem procurar aí no canal, onde Deus me mostrou um novo vírus que vai entrar no mundo. E esse já entrou. Então, pessoal, eu quero compartilhar com todos a visão que eu teve. Essa visão eu teve ano passado. Eu me lembro muito bem. Eu acordei de madrugada e eu acordei assim tão apavorada. Na verdade, eu acordei porque como é uma doença que o Senhor me mostrou, um novo vírus que ia estar vindo no mundo. E nessa visão eu me lembro que eu estava com muita dor de cabeça. Na minha visão, eu estava com muita dor de cabeça e eu fui no hospital. E quando eu fui no hospital, eu entrei no hospital e vi muitas pessoas doentes, assim, uma do lado da outra, deitada e estava todo mundo passando mal. Eu me lembro muito bem que estava todo mundo passando mal. Aí eu vi uma fila. E quando eu vi a fila, eu me aproximei na fila. E eu entrei na fila para eu também ser atendida, porque tinha um médico vendo as pessoas lá. E quando eu ia me aproximando, eu vi pessoas assim com aquela roupa assim da África, da Índia, sabe? Aquela roupa típica assim da África. E quando eu olhei assim, eu vi que um deles passou uma pedra para o médico. Passou uma pedra e mostrou assim essa pedra. E quando eu vi essa pedra, eu vi ela brilhando. Quando deu na mão. E eu me aproximei assim e esse médico, ele me mostrou. Ele falou assim para mim, olha. E eu olhei e a pedra estava brilhando. Era uma pedra, parecia meio verde, sabe? Tinha umas cores meio estranhas. E eu me aproximei e eu vi porque me mostrou. E aí então perguntou para mim, né, a pessoa que estava ali. Só que esse médico, ele estava vestido de branco. E esse médico, gente, era Jesus.
era Jesus. Eu tenho certeza que era Jesus, porque quando ele perguntou para mim o que eu estava sentindo, por que eu estava lá, eu falei assim que estava com dor de cabeça. Eu estava com dor de cabeça e aí foi que quando ele me mostrou a pedra, eu vi a pedra. E aí eu saí, só que quando eu saí, eu vi um monte de criancinhas, todo mundo deitada. E eu vi os médicos. Tinha médico e tinha enfermeira cuidando das crianças. E quando eu olhei assim, eu perguntei o que eles têm. E falaram que estavam com febre muito alta. Estavam com febre muito alta e com muita dor de cabeça. E eu pude sentir aquela dor, a dor no corpo, porque como a febre estava muito alta, eu podia sentir a dor que as criancinhas estavam com o corpo. E eu sentia a dor e eu achei estranho porque eu estava com aquela dor. Eu estava com muita dor no corpo inteiro e vi as criancinhas chorando, todo mundo assim deitada uma da outra. E então eu peguei e saí. Como eu falei assim, eu vi bem a roupa da roupa típica assim que os africanos usam. Eu vi a pessoa que deu para esse médico, que para mim era Jesus. Aquele médico era Jesus, porque deu assim para Jesus e Jesus pegou e me mostrou. Olha, mostrou para mim a pedra. E quando ele me mostrou, eu senti que era uma doença que estava vindo. Meu espírito teve na hora o discernimento que aquela doença ia vir da África. Eu teve na hora o discernimento. Então eu peguei e saí. E eu estava andando na rua, só que eu me esqueci, porque na verdade eu fui lá pela minha dor de cabeça. Eu me esqueci e eu voltei. E a hora que eu voltei, falei assim, eu me lembrei, falei assim, nossa, eu não peguei o remédio para minha dor de cabeça, eu não peguei, eu preciso pegar. E eu voltei, no meio do caminho eu voltei e eu procurei esse médico, esse homem que estava. Aí quando eu cheguei nele, ele me perguntou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu esqueci o remédio, você não me deu o remédio. Aí ele virou assim para mim e falou assim, você não está mais com dor de cabeça. Aí quando eu olhei assim para ele, eu teve a discernir firmemente que era Jesus. Era Jesus e ele falou para mim, você não está mais com dor de cabeça, você não precisa tomar mais o remédio, que se nesse momento eu senti que ele me curou, que eu estava com muita dor de cabeça, mas ele me curou. E aí quando eu voltei e olhei de novo, eu olhei as criancinhas, todo mundo chorando, e toda vez que eu me aproximava, eu sentia aquela dor de corpo, eu senti que as crianças estavam fervendo de febre, e eu vi que elas estavam com muita dor de cabeça. Eu pude sentir tudo que estava acontecendo com essas crianças. E eu vi, nesse momento, eu vi de novo Jesus com essas criancinhas, eu vi. E aí então, quando eu acordei, eu tive discernimento que estava vindo uma doença no mundo, estava vindo uma nova doença e que essa doença ia tocar muita gente. E tanto que no outro vídeo que eu fiz, que eu falei assim que a pessoa que é cristã, Jesus ia guardar as crianças, Jesus ia guardar, porque eu vi Jesus com as crianças. Então eu deixo um apelo para você, porque eu tenho certeza que essa doença vai afetar muita criança. Então se você é uma pessoa que você está desviada dos caminhos do Senhor, assim como eu falei no outro vídeo, volta para Jesus, porque só Jesus vai ter a cura, só Jesus vai guardar. Lembra naquela época que Jesus mandou as pragas lá no Egito e mandou que colocasse uma linha vermelha assim nas portas para que a doença não entrasse onde tinha. Então eu acredito, Jesus vai estar guardando, mas você precisa voltar e não ignore essas mensagens. Todas essas profecias que eu tô dando, não ignore, gente, não ignore. Hoje, quando eu vi a notícia, essa notícia saiu lá na Espanha e falou que era um primo da ébola, que era um vírus muito forte que está vindo, que com dor de cabeça, febre, diarreia, muitos sintomas forte. Então, quando eu vi isso daí, eu falei assim, meu Deus, foi aquilo que o Senhor mostrou para mim. E nessa reportagem falou que é da África. E quando Deus me mostrou na minha visão, eu teve discernimento, porque eu vi as mulheres vestidas com a roupa típica lá da África, e foi elas que deram essa doença. Era como uma pedra. Eu entendi que essa pedra era um vírus, porque era assim com uma cor verde, azulada, mas eu sei que não era bom, porque Deus assim na mão
da pessoa que estava lá, do médico, que eu tenho certeza que era Jesus, e ele mostrou assim para mim. Por quê? Porque ele teria que mostrar para mim, porque Deus mostrou, falou assim, olha, vai e avisa que essa doença está vindo, que todos estejam prontos. Então você que é um filho de Deus, escuta, não ignore as profecias, não ignora, não pensa que não aconteceu nada, não vai acontecer, engano seu. Todas as profecias que o Senhor me deu até hoje se cumpriu no tempo certo do Senhor, não é meu tempo. Eu sou usada por Deus para estar avisando, alertando o que está por vir, porque o profeta ele serve para isso, para ele estar alertando, avisando antes que aconteça, para que todo mundo venha se arrepender, buscar Deus enquanto há tempo. Então essa doença eu acredito que ela já entrou no mundo. Quando você se depare com as notícias, você vai se lembrar disso que eu estou falando para você. Os sintomas vai ser sintomas muito fortes, como eu falei, da febre muito alta, muita dor de cabeça, muito dor de corpo, porque como eu falei, na minha visão, quando eu passei pelas criancinhas que estavam ali, eu podia sentir, meu corpo doía muito, eu sentia muita dor no corpo. Bom, meus irmãos, aqui ela já vai voltar, né, falar de novo o que Deus mostrou para ela, mas já deu pra gente entender, né, a visão, né, que Deus mostrou para ela, né, a respeito do que vem por aí. E esse sonho, meus irmãos, que eu tive essa noite, é a mesma forma do que essa irmã relatou nesse vídeo. Não somente ela, mas outros irmãos, a qual eu já até postei aqui no canal, relataram. Aí vocês podem dizer, mas é porque você deixou isso na sua cabeça, ficou pensando nisso e sonhou. Não, meus irmãos. Se fosse um sonho assim, por eu ter deixado isso na cabeça, eu saberia distinguir isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que foi Deus que me mostrou. Foi um sonho espiritual, meus irmãos. Um alerta de Deus para que eu passasse para você e para todos que me ouvem através desse vídeo. E o que eu quero dizer com isso? É que nós devemos nos preparar, meus irmãos. Porque o que ainda há de vir sobre essa terra não é brincadeira. Será coisas grandes, coisas que vão tremer as bases de todas as nações. E se nós não estivermos firmes com o Senhor, nós pereceremos juntos. Então, meus irmãos, coloque a sua vida no altar, ore pelo Brasil, peça a Deus misericórdia. Vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Ele possa nos guardar e nos livrar toda a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no canal. Que o Senhor Deus derrame sobre você bênção, saúde, e que o sangue de Jesus possa estar sobre os umbrais da sua casa. E que quando qualquer mal, qualquer enfermidade chegar, ela possa bater em retirada, porque o sangue de Jesus está sobre o seu lar e sobre a sua família e sobre a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, e fiquem todos na paz do Senhor.